Estados Unidos e China, a guerra do 5G. Isso aí, pessoal, estamos de volta então para mais uma aula do terceiro ano de Geografia. Essa semana deveria ser a nossa avaliação, porém houve mudanças aí no cronograma da escola e a gente vai estar revendo outra data melhor para a aplicação dessa avaliação, que seria hoje, quarta-feira, dia 30, né? Apesar de eu estar gravando aqui antes esse podcast, mas essa aula é para o dia 30, quarta-feira, tá bom? O assunto, então, já que nós não vamos ter avaliação hoje, o que acontece? Eu resolvi trazer um assunto de atualidades dentro do capítulo que a gente finalizou, que é o capítulo 6, o Comércio Mundial e os Blocos Econômicos. A gente já explicou a questão da OMC, que é esse organismo internacional que visa organizar o comércio mundial, trazer alguma previsibilidade para as relações econômicas entre os países, entre o comércio mundial em geral. Falamos também dos blocos econômicos, os principais, Mercosul, NAFTA, União Europeia, entre outros. Então, entrando nessa parte ainda de comércio mundial, agora só que atualidades, já que terceiro ano tem que estar antenado assim, nas coisas que estão acontecendo devido aos exames que vocês vão fazer, Enem, vestibulares em geral, e precisa estar antenado no que está acontecendo no mundo, tá bom? E na geografia, essa relação entre Estados Unidos e China e essa disputa comercial que envolve diversos aspectos, não apenas o 5G, nós vamos abordar esse campo tecnológico do 5G especificamente, porém ele não é o único. Essas duas potências elas estão se degladiando pela parte comercial, uma aumentando as tarifas e os impostos sobre a outra e a outra dando troco de volta. Em aspectos diplomáticos, muitas das vezes fechando embaixadas, por exemplo, Estados Unidos fechou uma embaixada da China em uma determinada cidade e a China retaliou fazendo o mesmo. Então, são diversos aspectos em que essas duas potências elas estão em linha de colisão, né? Em colisão aí, se confrontando. E aí nós vamos entender um pouco sobre isso, só que abordando a questão do 5G, tá bom? Nós vamos ler essa matéria que tem o título Pressão dos Estados Unidos contra o 5G da China tem dificuldades no continente africano. Mas aí eu quero contextualizar, pessoal, que esse conflito, essa guerra comercial entre essas duas potências nos faz relembrar um período histórico em que Estados Unidos entrou em colisão também, confronto direto ideologicamente, não confronto direto fisicamente. Por isso que era chamado o quê? Guerra Fria, que era Estados Unidos e Rússia, pós Segunda Guerra Mundial, até a década de 90, quando é extinta, né, o finalzinho da década de 90, quando é extinta a URSS, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na época, inclusive, no confronto nem era Estados Unidos e Rússia, né? Era Estados Unidos e União Soviética. Claro, a Rússia sendo a maior potência dentro desse grupo de países, mas hoje restou só a Rússia, né? Então, esse conflito que nós vamos falar hoje, ele relembra, e por isso que ele é chamado até de Nova Guerra Fria, ou Guerra Fria 2.0, Conflito 2.0. Tem vários nomes que são atribuídos a esse conflito agora, né? Então, vamos lá. A Huawei já se tornou parte da vida naquele continente. No caso aqui, a matéria vai tratar do continente africano, né, que está sentindo dificuldades de, vamos dizer assim, impedir a China de participar dessa concorrência para essa tecnologia chamada 5G. E em muitos casos, a escolha entre ela, que é a Huawei, ou nenhuma internet, é entre ela ou nenhuma internet, de acordo com um pesquisador sul-africano. Bem, a pressão americana contra o 5G da China vem surtindo efeito, mas os Estados Unidos eles devem encontrar mais resistência no continente africano do que em países como Reino Unido, Japão, Austrália e até o Brasil, gente. Na África, a disseminação do 5G ainda é uma realidade distante.
acho que muito semelhante aqui ao Brasil, né, gente? A gente ainda não começou a implantar definitivamente o 5G, mas eu acredito que lá ainda está talvez mais distante ainda. O acesso ao 3G no continente suplantou o uso do 2G somente em 2019, ou seja, eles ainda não chegaram nem definitivamente no 4G, que dirá pensar em entrar no 5, né? Em comparação, no Brasil, mais de 70% dos acessos por celular são feitos no 4G. Cada geração representa um salto tecnológico em relação à anterior. Então, nós temos o 2G, o 3G, o 4G e agora a tecnologia da vez que está chegando para mudar essas anteriores é a 5G, tá bom? Também ainda vou detalhar um pouco mais à frente sobre o que é exatamente o 5G, tá bom? Apesar disso, ao menos 4 países africanos já realizaram testes com a nova geração. Só testes, ainda não foi implantado, né? E 2 já começaram a operar a tecnologia. Então, pelo menos 4 testes, entraram em testes e tal, e 2 já começaram a operar essa tecnologia. Na África do Sul e no Lesoto, as operadoras Rain e Vodacom oferecem o 5G comercialmente em algumas cidades com tecnologia da chinesa Huawei, o principal alvo das pressões americanas. Os testes foram feitos em Uganda, no Quênia e na Nigéria, todos com tecnologia também da chinesa. Madagascar também fez testes, mas usou a tecnologia da sueca Ericsson. É quase uma exceção, né, gente? A maioria das que tanto estão operando quanto as que fizeram testes utilizaram a tecnologia da Huawei, que é a chinesa, que está sendo combatida aí pelos Estados Unidos. Em julho, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Mark Esper, afirmou que a maré está virando contra a China na disputa por esse mercado chamado mercado do 5G, referindo-se à exclusão da Huawei no fornecimento de infraestrutura crítica para a tecnologia no Reino Unido. Além dos britânicos, o Japão, a Austrália e o Brasil já mostraram que concordam com a premissa americana. Ainda não foram excluídos definitivamente, pessoal. Por exemplo, o Brasil ainda nem fez o leilão chamado leilão de frequências, que é quando você vai definir as empresas que vão operar em que frequência e tal. Esse processo burocrático que vocês não precisam entender tão aprofundadamente, pelo menos por enquanto, não foi feito ainda, que é um estágio anterior a essa questão de definir qual empresa pode participar, tá bom? Então, o Brasil ainda não fez esse leilão e não definiu se a Huawei pode ou não pode, mas já deu a entender que provavelmente não vai permitir a Huawei estar atuando no nosso mercado. Assim como eu já vi também outros ministros comentando que é importante todas as empresas participarem livremente. Então aí fica aquela pulga, né, ou aquela dúvida, será que vai, será que não vai? Então vamos ver, né? Esses países que foi citado, né, tanto o Reino Unido, Japão, Austrália e Brasil, já mostraram que concordam com a premissa americana de que os sistemas chineses são uma ameaça à cibersegurança dos países por permitirem o vazamento de dados confidenciais para Pequim, capital da China. A Huawei é vista nos Estados Unidos como um ator estatal, apesar de não pertencer ao governo chinês. Ela foi fundada em 1987 por um ex-chefe militar. A empresa tem laços estreitos com o regime comunista, que é a China. Desde 2012, ela domina o mercado de infraestrutura para celulares e lidera o fornecimento de 5G no mundo, principalmente por oferecer soluções mais baratas do que a concorrência. E quais são as concorrências, pessoal? A Ericsson e também a finlandesa Nokia, além da sul-coreana Samsung. Entendendo um pouco, então, o que é o 5G, pessoal, que é a nossa primeira questão lá do formulário. O que é o 5G? Claro que vocês podem pesquisar e se aprofundar um pouco mais na internet. A definição que a gente traz aqui é um pouco mais sucinta e diz o seguinte: o 5G é a base da chamada internet das coisas.
assim como o anterior, que foi o 4G, permitiu o florescimento de empresas em torno de um ecossistema de aplicativos e serviços, o 5G promete um salto ainda maior. Gente, o 5G vai permitir a internet das coisas, o IoT, né? Como assim? Bem, as lâmpadas de uma casa podem estar conectadas à internet, à geladeira. Claro que todos esses equipamentos deverão ser fabricados já embarcados com essa tecnologia. O que a gente tem hoje, né, fica complicado você estar conectando assim. Claro que tem algumas coisas que dá para adaptar, mas a maioria do que eu vou falar aqui são novos equipamentos que serão criados, né, que são fabricados daqui para frente, não os nossos aí antigos que a gente já tem em casa. Mas aí é questão de iluminação de uma casa, a questão de portas, a questão de segurança, câmeras de segurança, TVs, ar-condicionados, geladeiras, todos esses equipamentos que são embarcados com alguma questão elétrica, que vai alguma carga elétrica, é possível de ser conectado com o 5G. Os carros também, a ideia dos carros autônomos, ele vai ganhar um salto aí também, porque esses carros eles vão ser controlados por esse sistema de internet também do 5G, dada a sua baixa latência. Pessoal, o que é essa baixa latência? Quando você envia o comando, vamos colocar aqui o smartphone, seu celular, quando você envia o comando do seu celular para abrir uma determinada página, ou seja, aquele processo entre o comando e aquele comando ser respondido pela página que foi acionada, ele tende a ser mais rápido. Essa é a questão da baixa latência, entendeu? No caso do 4G, do 3G e dos outros Gs para trás, essa latência ela é muito rápida. Você clica na página, quer dizer, leva um tempo para se processar, para fazer, né, carregar a página. Então, há uma latência muito grande. Então, se você for colocar um carro conectado no 4G, levando a questão dessa demora, ou seja, o carro identifica uma pessoa ali no trânsito, envia o comando de que tem que parar, até o 4G responder para realmente parar, já ocorreu, foi o acidente. Entende? O 5G ele tem essa proposta de minimizar essas possibilidades. Por quê? Porque a latência dele é baixa. Enviou o comando, respondeu rapidamente. Então é a alta velocidade, inclusive, mais alta do que essas conexões de banda larga que nós temos em casa dessas empresas, né? Wi-Fi que a gente conhece, esses pacotes de banda larga que a gente paga, né? As empresas que trazem a fibra óptica, entendeu? Então o 5G ele promete ser mais rápido, inclusive, do que esses sistemas de banda larga, só para você ter uma ideia. Finalizando aqui, no Brasil, as 4 grandes operadoras, como Claro, Vivo, Oi e TIM, já fizeram testes de rede com a chinesa e também com suas concorrentes. Mas uma ala do governo de Jair Bolsonaro comprou a briga geopolítica dos Estados Unidos. Com isso, o leilão do 5G, inicialmente previsto para novembro desse ano, só deve ocorrer ano que vem, 2021, com prováveis restrições à chinesa. Para Cobus van Staden, pesquisador sênior do Instituto de Relações Internacionais da África do Sul e especialista nas relações entre o continente e a China, é improvável que a pressão americana se concretize na África. Segundo ele, a Huawei já se tornou parte da vida africana e, em muitos casos, a escolha é entre ela ou nenhuma internet. Não só os equipamentos da Huawei são mais acessíveis, mas quando a empresa negocia um contrato, ela é facilitada. Esse contrato, quer dizer, é facilitado por financiamentos muito eficazes de bancos chineses, que levam poucos meses para concretizá-los, afirma. Então, se o continente africano, boa parte dos países africanos escolherem a Ericsson, a Samsung ou qualquer uma das outras, Nokia, que também está aí na concorrência, eles não vão ter nenhum financiamento, eles não vão ter nenhum processo. Além de ser mais barato, ainda tem essa questão de ter financiamentos, o que torna esse processo de implantação, de concretização dessa tecnologia para eles muito mais palpável, muito mais dinâmico quando se escolhe a Huawei.
Então, os demais países também que vão, provavelmente, né, o que se prevê, entrar nessa briga norte-americana contra os chineses e escolher as outras concorrentes da Huawei, eles vão pagar mais caro. Então, vai ser uma tecnologia mais cara, tendo a promessa de ter também mais segurança, né, no sentido de não ter os seus dados vazados, né, não ser monitorado pelo governo comunista da China e tal, entendeu? Tem esses aspectos, tem um pró e tem um contra, né? Além disso, o pesquisador diz que a necessidade de troca de equipamentos tornaria o banimento da Huawei inviável, já que a infraestrutura de telecomunicações de grande parte dos países já tem a presença da empresa chinesa, que domina o 4G no continente. Quer dizer, o 4G está em processo de implantação no continente e esse 4G já vai embarcado com tecnologia da chinesa, né? São equipamentos novos e que funcionam bem e que teriam que ser substituídos por outro equipamento para o qual não há financiamento. É a fala do especialista aí da África do Sul. Alison Gilward, diretora executiva da Research ICT da África, também enxerga dificuldades para a pressão americana. Para ela, como os sul-africanos não são alinhados aos Estados Unidos, no caso o Brasil é alinhado, né? Tudo que os Estados Unidos faz, a gente está ali endossando, apoiando e tal. No caso dos sul-africanos não existe isso, né? Não há pressão política ou diplomática suficiente para que o país confronte o que as operadoras desejarem. Então lá é meio que livre, tá bom? A fala dela diz o seguinte: o custo da comunicação é inatingível. Ela quer dizer aqui que o custo para esses equipamentos é muito alto. Para grande parte da população e o 5G ainda mais. Ela está falando das tecnologias até anteriores, que o custo é alto. E aí o 5G é mais alto ainda, então não teria como eles... né? Ela diz o seguinte, ó, trocar a tecnologia da Huawei por uma mais cara não faria sentido do ponto de vista comercial. Afirma. A cibersegurança não é uma preocupação menor na África. Na verdade, é uma das 15 prioridades da União Africana, um dos blocos dele lá, do continente, em seu plano de desenvolvimento Agenda 2063. Existe esse ponto lá, né, como um dos pontos a serem defendidos no plano dele, Agenda 2063. Porém, tá assim, né? Atualmente a África tem 1,3 bilhão de habitantes, sendo que quase metade é nascida depois de 2000. Até 2050 a população deve dobrar, levando o continente a contabilizar cerca de 1/4 da população mundial. É um mercado promissor para empresas de tecnologia, mas o quadro atual ainda é de baixa penetração da internet, especialmente nas áreas rurais. Essa matéria é um pouco mais extensa que isso, né? Ela está no valor.globo.com e ela é assinada por Adriano Manel da Folha Press, Brasília. Essa matéria é datada de 5 de setembro de 2020 e é isso aí. Outra pergunta do nosso formulário é por que Estados Unidos e China estão se enfrentando no assunto 5G? A resposta que a gente traz, pessoal, é porque é a questão de você se destacar como potência mundial. A busca por ser a principal potência mundial no mundo, não só no aspecto de tecnologia, como eu disse para vocês, apesar de nesse podcast a gente está abordando especificamente o 5G. Os Estados Unidos querem que um país que seja capitalista venha a dominar essa tecnologia e não um país comunista como é a China. Então ele não quer, além dele não querer ser ultrapassado por nenhum outro país, né? Ele não quer ser ameaçado em sua hegemonia, em seu domínio político ou geopolítico no mundo. Entende? Então há essa guerra. Não estou dizendo que é mentira essa questão de invasão dos dados, né? De a gente ser vigiado. Eu também não posso meter a mão no fogo e dizer que a China também é inocente, é boazinha e tal, e que não quero dizer isso, mas a briga aí é por questão, né, geopolítica, né, de domínio de mercados, que as suas empresas tenham penetração, tenham desenvolvimento e etc. A terceira questão, a guerra comercial entre essas duas potências relembra um outro conflito histórico similar,
qual o nome dado a esse período e quais os dois países envolvidos. Acho que no início eu citei, né, pessoal, a questão da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, entre os dois países, né, entre que dois polos de poder, os dois polos de poder, o lado capitalista dos Estados Unidos e do lado socialista não era só a Rússia, né, era a Rússia e mais um grupo de países ali do seu entorno que formava a União Soviética, né, o URSS, ok? Essa é a terceira questão, beleza? É isso, pessoal, até a próxima.